Está no ar o Disrupt Podcast, com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. O Disrupt Podcast está no ar. Olá amigos, olá minhas amigas, estamos em mais um Disruptcast, hoje com a presença do William Schaeffer. Vamos conversar sobre a inteligência artificial, diagnósticos médicos feitos por meio da inteligência artificial. Exatamente. William, boa tarde, seja muito bem-vindo. Hoje estou sem a presença do meu querido amigo Alexandre Barbosa, mas estamos aqui com um profissional de alto gabarito, estudou conosco, fez mestrado em tecnologia conosco, agora estava me contando que também está trabalhando em engenharia de software, né? Entusiasta, uma guinada. Então, por isso também a provocação sobre o tema. Boa tarde, William. Boa tarde, professor, tudo bom? Primeiro, agradecer o convite, também falar um pouco sobre o mestrado, né? Acredito que foi muito útil para mim, né? Me fez eu ter algumas novas perspectivas sobre como funciona a tecnologia e, obviamente, me gerou interesse de ir atrás da tecnologia, porque tecnologia é matemática, né? Hoje a gente tem uma noção melhor de como isso funciona, porque nós temos ideia que tudo no final é um 0 e 1. Então, como eu já tinha um certo envolvimento com direito médico, eu acabei avançando nessa pesquisa, desenvolvendo alguma coisa mais adequada sobre isso. Legal. E hoje nós temos, por exemplo, algo muito interessante, que é a recém-publicada resolução do CFM, a 2454, que ela regulamentou basicamente o uso da inteligência artificial em diagnóstico. E ela não tem um mês ainda, né? Então, basicamente, ela veio com algumas tratativas que regulamentam como o médico pode adotar isso ou não. É do Conselho da Anvisa? Do Conselho Federal de Medicina, exatamente. E o que ela trata principalmente? Fala que o médico ele não tem obrigatoriedade de usar, obviamente ele pode não utilizar aquilo, e a comunicação oficial e decisão final são obrigatoriamente do médico, né? Então, teve essa regulamentação para tentar definir para o corpo clínico como é que se faz essa utilização, quem é responsável, quem que não é. Entendi. E com essa regulamentação também nós temos algumas discussões, porque eu cheguei a pesquisar como é que funciona, agora utilizando até um pouco do meu conhecimento de software, que ainda é básico, mas eu posso citar. Hoje, a gente tem o chamado desenvolvimento ágil. O que é o desenvolvimento ágil? É como se eu discutisse com as pessoas sobre como vai funcionar um processo judicial. Eu estou falando com o meu cliente diretamente. Essa tese aqui, você acha algo positivo sobre isso ou não? Como se fosse dessa forma. Eu quero definir com o cliente qual vai ser o caminho que eu vou seguir para chegar a uma solução mais adequada. Isso se chama desenvolvimento ágil. Só que nós temos duas áreas que isso não é tratado e não é adotado, que são basicamente duas, que é economia, por motivos óbvios, né? Ninguém quer que um erro de software de zeros e um quebre uma bolsa, né? Seria muito prejudicial para todo mundo, né? E saúde, que se trata de vidas humanas, ou que mexe diretamente com vidas humanas. Entendeu? Isso não é adotado, essa forma de desenvolvimento de software. Então, a gente nota que existe metodologias diferentes que a gente tem que passar por inúmeros testes, né, para chegar à utilização de um software. E não sei se todo mundo já conhece, mas existiu um caso que é uma das maiores atrocidades de software da história, que foi em 85. Ou seja, em 85 a gente já via que... Nem tinha inteligência artificial ainda, pelo menos não desenvolvida como hoje, né? Exatamente. Era um erro... Sem internet. Sem internet, sem absolutamente nada, né? Bom, na década de 60 já houve o pouso à lua, né? Então a gente acaba tendo alguma noção ali do como o software desenvolve. E na década de 80, sem internet, sem grandes softwares, existiu o Terac 25. Era um dispositivo de saúde de radiologia. Existiu o Terac 20, daí eles atualizaram para fazer o Terac 25. Qual que é a grande diferença entre esses dois? A diferença é que o Terac 20 ele vinha com travas mecânicas, né? E o Terac 25 ele veio sem travas mecânicas, tudo com base em software. E o que aconteceu nesse decorrer? Nós tivemos a primeira falha, que foi a de... Não foi de overflow, foi a primeira falha, que se a pessoa fizesse um comando em menos de 8 segundos, a máquina não identificava esse comando
e soltava radiação a mais no paciente. Daí, os números exatos eu não vou saber, mas era assim, eles recebiam 200 mil de unidades de medida de radiação, e o máximo que uma pessoa poderia receber seria 2.000, alguma coisa assim. 2.000 já seria uma dose extremamente elevada. Letal. Mas isso, alguém morreu? Como é que aconteceu? Houve falhas que foram conduzidas à letalidade nisso daí, né? Por quê? Porque a empresa, ela negava os erros. Entendeu? Ela negava os erros. Claro. Isso que tu está me contando me parece, assim, isso é perspicaz no mundo corporativo, né? Em algumas situações, tem filmes contando, né? Inclusive, acho que, não me lembro o nome do filme, um filme muito importante americano, de que um advogado, né? Que por muito tempo foi atrás de uma indústria química, né? No interior dos Estados Unidos, porque ela estava poluindo os rios, vertentes, etc., as fluentes, e que isso estava prejudicando o gado se contaminava, e contaminava a carne, e contaminando a carne, as pessoas começavam a morrer. Né? E isso, depois, né, com um estudo aprofundado, ele sozinho, contra a mídia, contra os tribunais, etc., ele conseguiu provar que aquela radiação, né, que se desenvolvia era fruto exclusivo de má gestão do lixo químico que a própria empresa fazia e que encobertou por anos, né? Por anos. Ele conseguiu, as pessoas praticamente todas, né, morreram porque ele conseguiu indenizações astronômicas, né? Depois, já ao final, são mais de 20 anos lutando contra essa perspectiva de radiação. Claro, não tem nada a ver com inteligência artificial, mas tem a ver com, né, a estruturação de que se faz no mundo corporativo, essa, vamos dizer assim, perda de reputação, né? Claro. Dentro de um equívoco, de um erro, ou doloso ou culposo, né? Com intenção ou não, né? No âmbito ambiental, né? Só ambiental, mas físico também. Né? Claro. E, claro, essa cultura ela acabava se propagando, né? Todas as empresas querem defender. E um fato curioso sobre esse caso do Terac 25 é que mesmo tendo processo judicial, indenizatório, tudo, não foi descoberto quem foi o programador. Né? Em nenhum momento não foi descoberto. Em processo judicial, tudo. É óbvio que na época nós não, né? Não existiam os parâmetros para a gente seguir. Entendeu? Então, era um programador, todo mundo sabe que foi um programador só, uma pessoa desenvolvendo um software de utilização médica, e todo mundo não sabe quem que é. O que a gente pode aqui especular? Talvez tenha sido algum dos donos, né? Tipo, o CNPJ assumiu a culpa, né? Claro. Porque a empresa ficou devendo, né? Isso. Claro, claro. Mas, então, começa em 85. Com essa catástrofe, vamos dizer assim, desse erro, né, de diagnóstico, né, de uso, né, exacerbado da tecnologia. Mas me conta uma coisa, como é que isso se desenvolve atualmente? Né? Porque a gente vê, tem algumas notícias, né, nas redes sociais, enfim, a gente escuta nos noticiários que a China está muito evoluída, né? Dentre tantas outras coisas, a gente sempre fala na China aqui, porque a tecnologia, né, é bastante desenvolvida lá, mas que ela está eliminando os médicos, né, de diagnóstico e instalando pelas ruas das cidades chinesas, uma gabine onde as pessoas vão lá e colocam seus sintomas e aquela gabine faz uma leitura a partir de tirar febre, faz alguns procedimentos, né, com a pessoa, e ela lança um diagnóstico ali que tudo vem dizer que tem 99% de acertos, né? Então, isso quer dizer que vai acabar o diagnóstico presencial médico e tal. A gente vê, então, também nessa questão tecnológica toda envolvendo a medicina, né? Acho que também foi aprovado, não sei se por resolução, acho que por resolução, alguma normativa, sobre as consultas online, né? Resolução. Então, isso tudo tem a ver com a reestruturação desse nicho econômico também, que é um nicho econômico, né? Mas muito afeta a todos, que é a saúde, a medicina. Né? Então, a China, vamos ter que também fazer um ponto histórico ali, que é a IEC 62304. Até anotei isso. A IEC é uma normativa de 2006 da Comissão Eletrotécnica Internacional,
que é o quê? Eles definem parâmetros para softwares médicos. Entendeu? Em 2006, isso foi publicado. O mercado europeu e Estados Unidos adotaram. Para você negociar software médico, você tinha que se adequar a essa normativa. Posteriormente, foi traduzida para o chinês. Em 2009, a China também adotou. Né? E isso em consonância com a ISO de riscos. Né? A gente tinha que... A ISO de riscos fazia referência... É 31 mil. Isso. Ela foi até atualizada aqui, mas sim, 31 mil. O que acontece? Após 2009, eles adotaram toda essa metodologia de software. É óbvio que eles vêm avançando a níveis muito exponenciais, assim dizer, né? Só que o que acontece? A China talvez tenha uma regulação mais flexível na questão do atendimento direto, né? Porque aqui, com essa resolução nova do CFM, com a 2454, a gente ainda tem a necessidade do diagnóstico médico final, né? Só que agora um problema até que eu queria trazer, porque é uma crítica minha à própria resolução. Um dos anexos dela, ela fala sobre como é que você tem que ter auditabilidade no software. Uhum. E o que acontece? Quando você trata de inteligência artificial, são milhares de linhas de código. E muitas delas não são criadas por seres humanos. Só que nós chegamos a um ponto... É um machine learning. Machine learning, exatamente. A gente não consegue auditar tudo de uma maneira adequada. Existem hoje estudos nos Estados Unidos que eles buscam decifrar essa caixa preta. Porque hoje isso é chamado de caixa preta. Você dá o input, aquilo é processado, ele sai com o resultado. Só que o que acontece ali dentro é muito difícil até um engenheiro, o próprio programador definir. Entendeu? E na resolução do CFM tem que aquilo tem que ser possível tecnicamente. Tipo, tem que ter auditabilidade, só que se possível. Porque a gente sabe que IA hoje não é mais da maneira que a gente fala. IA hoje, às vezes, ela não é nem auditável. Por quê? Porque eu jogo uma imagem lá para ela vai fixar num pixel específico e vai dizer que lá tem -4. E no outro pixel vai ter mais 300. O que isso significa para um ser humano? Ninguém sabe. Só que com aquele poder de processamento dela, ela conseguiu definir todas as linhas de código e chegar a uma conclusão que, claro, muitas vezes é mais acertada do que a humana. Né? Hoje, por exemplo, o diagnóstico de imagem é muito bem falado, não só pela sociedade em geral, mas pela sociedade médica, né? Porque os erros de uma máquina num diagnóstico de imagem acaba sendo mais adequado. E a China talvez ela tenha essa flexibilização do atendimento, do próprio diagnóstico, porque hoje aqui no Brasil, posso dizer tranquilamente que é proibido, né? Essa diagnóstico final, né? Sendo pela IA. Não, sem dúvida. Mas o que me parece é que é uma corrida insana e tecnicamente perdida, né? Por quê? Porque se os cálculos forem certos, o background que tem a inteligência artificial, ou seja, de tudo que já se avaliou e ela poder estar em contato para dar o diagnóstico, é muito mais que a maior genialidade humana. Né? O gênio humano não tem capacidade de ter um background de informação, né? De compreensão, tal qual a inteligência artificial, e que nos leva a um paradoxo, né? Assim, o humano que cria inteligência artificial é superado por ela. Né? A gente fala da consciência, da compreensão, né? Enfim, questões existenciais e que nunca serão superadas, e é verdade que não serão superadas, mas a evolução técnica, tecnológica que tem as estruturas de inteligência artificial hoje mostram para a gente que é praticamente impossível uma competição, né? Porque você tem as informações que a sua existência lhe possibilitou, né? Seus estudos, obviamente, sua dedicação. A inteligência artificial tem a possibilidade de buscar tudo que todo mundo estudou dentro, que esteja disponibilizado nas redes, né? Em alguns milissegundos. Com uma rapidez instantânea, né? Eu tenho um amigo que é engenheiro de automação. E a gente já chegou nessa discussão em algum momento, né? E ele comentou algum dia que tem uma parte bastante interessante que todo mundo algum dia vai ser substituído, menos uma classe, a do julgador.
E isso vem a exemplo do Homem Bicentenário, que é um filme extremamente antigo ali, se não me engano, de Isaac Asimov, alguma coisa assim, que definir quem é humano ou não cabia somente a humanos, né? Uhum. E é o único momento onde é que você vai conseguir dizer, não, isso daqui só pode ser julgado por outro humano, porque de resto a substituição é iminente. É um exemplo que é muito bom, que inclusive fazendo engenharia de software eu aprendi. Os caixas eletrônicos. Você botava pessoas no banco para te ensinar a usar o caixa eletrônico. Sim. Quem que foi a primeira pessoa a ser substituída? O caixa que te ensinava. Não, é verdade. Os bancos hoje são muito reduzidos, né? Uhum. Antigamente você ia com o pai e mãe, ficava em filas. Hoje não existe fila no banco, não existe nem banco, né? Exato. Físico, eu tô falando. Né? Claro, isso é fruto, obviamente, da inteligência, mas vamos pensar um pouco no resultado. O que você prospecta disso? Como que você pensa nesse futuro, né, que é um caminho, eu não vou dizer que é sem volta, né, porque é muito forte, mas é um caminho que tende a evoluir e a permanecer aí para dar conta da vida humana, né, e também da medicina. Quais são os questionamentos acerca disso? Então, eu acho que é uma questão muito mais ética do que técnica, porque a gente tem estudos claros que dizem que a máquina erra menos do que o humano. O problema é quando o bug é catastrófico, né? Como esse caso do Teract, que o bug ele foi, por exemplo, 1 byte teve uma alteração absurda. 1 byte vai até 256. E a máquina, pensar agora um pouco mais simplório, vou tentar exemplificar isso. Um odômetro de um carro tem 3 dígitos. Ele chega em 999, ele vai para 0 novamente. Essa máquina, ela chegava em 999 e ela ia para 0. O que ela entendia nesse momento? Que está tudo zerado. É uma máquina nova. Então ela dava início e isso fazia soltar mais radiação nas pessoas. Né? Entendeu? Então eu acho que ali é uma questão que a gente vai ter que se adequar à tecnologia artificial. Mais cedo ou mais tarde todo mundo vai acabar tendo um vínculo com ela, indireto ou diretamente, né? E no final das contas a gente tem essa condição do ser humano em si, que a única coisa que nos vai separar vai ser a própria consciência, né? Eu estava pensando aí, diante da tua fala, que nós podemos errar mais, né? O humano vai errar mais, sem dúvida, vai se equivocar de forma mais sistêmica. Mas vai se dar conta do erro antes também, né? Você sabe o que está acontecendo. Bom, errei aqui, eu vou ter que ajustar ali. A máquina, ela não recebe o erro como erro. Isso. Ela recebe o erro como uma discrepância de cálculo que não se sabe para que lado ela vai, né? Inclusive, se ela não tiver um comando para resolver isso, acontece como exatamente aconteceu no Teract, né? Tipo, radiação em 2.000% a mais do que era possível. Daqui a pouco uma pessoa, né, trazendo para o diagnóstico, uma pessoa por uma oscilação de um hormônio, de uma plaqueta, de sei lá eu como é que funciona isso. O mais interessante dessa resolução também é que ela trata sobre o uso pelo médico. Ela fala explicitamente que o uso pelo médico ele tem que ser crítico. Ele não pode não ser crítico, entendeu? Ele tem que avaliar nas condições que ele tem de conhecimento técnico também. Até porque, se a máquina foi projetada para um diagnóstico específico, obviamente, se ela trouxer alguma outra informação ou uma discrepância muito absurda, ele tem que notar aquilo e falar, eu preciso de mais coisas. Como para nós no direito, na advocacia, se você for ver, e a gente usa a inteligência, né, para certas pesquisas ou para conduzir uma petição e tal, se você não estiver atento e não souber muito mais daquilo que você está pesquisando do que a própria inteligência, não que a própria inteligência, mas se tiver consciência do que você está fazendo, você é levado para caminhos catastróficos, né? Desde citações de livros que não existem. Eu lembro uma vez um aluno me citou um livro meu que tinha uma fala impressionantemente ajustada, que eu fiquei impressionado unindo 2 autores que eu nunca publiquei, que eu nunca disse. Gostaria de ter dito, mas não fui eu. Foi boa. Sabe, um negócio assim, meu Deus, que senso... Claro, imagina, aquele negócio, background, compreensão de todas as teorias e tal, joga não. Então isso pode ser dito assim. E não fui eu que disse, gostaria de ter dito.
mas não fui eu. É interessante essa questão ali, porque ela acaba sempre. A gente fala que é alucinação, né? Quando a IA começa a alucinar, claro. né? Mas isso pode acontecer nos diagnósticos também, Com certeza. sem dúvida. A grande diferença ali no diagnóstico é que quando você faz esse software, ele passa por muito mais testes, né? Tipo, ele não é a mesma coisa, como eu disse lá, a metodologia ágil, ela veio para desenvolver coisas ágeis. Ah, eu vou tratar de agenda. Agenda no escritório de advocacia. Perfeito, eu não tenho risco nenhum para isso. Só que quando eu falo de vidas humanas, inserir radiação nas pessoas... Esse é o dilema, né? A gente está falando de coisas que não tem volta. Inclusive como hoje... É que desirradia. Hoje mesmo... O que acontece? As IAs que a gente tem acesso, elas são extremamente censuradas, né? Claro. Tipo, a gente nota que existem hoje, tanto é que as não censuradas você paga e tal, né? Mas as IAs que são criadas hoje, elas têm censura. A gente não sabe qual seria o julgamento dela se não tivesse essa censura. Ela hoje se nega a falar algumas coisas, né? Se nega, né? Mas quando começou assim, ficar mais popular o uso da inteligência artificial, né, as pessoas já falavam como eu construo a bomba atômica, como eu acabo com a humanidade, e ela respondeu, né? Porque não tinha essa percepção ainda, né? Faz uns 2 anos, 1 ano e pouco. Hoje em dia está bloqueado, né? Existem comandos bloqueados, né? Mas também, talvez, nos diagnósticos devam ter comandos que estabeleçam critérios, né? Olha, se você determinar um tratamento X extremamente agressivo, ele precisa ser visto por um humano ou revisto pela própria inteligência, né? A gente, assim, no fundo, o problema ainda está no humano. É o humano que vai colocar, como tu falasse muito bem, né? A questão ética, né? Do comportamento ética. Como o humano vai lidar com essa inteligência artificial, né? Aquela ideia de largar. Vou largar tudo para inteligência artificial porque agora não, né? Trabalho menos, ganho mais, tenho mais produtividade, mais eficiência no que eu faço. Isso realmente é um tiro no pé, né? Mas você se valer de uma estrutura tecnológica que te auxilie naquilo que você já faz, já conhece, já sabe, para construir algo mais sólido, eu acho que o caminho é esse. Mas nem todo mundo está disposto a isso, né? Nem todo mundo está disposto a ter esse senso crítico sobre a inteligência artificial, e não só na medicina, no modo geral, né? Para a sua avaliação. Nós aqui, por exemplo, no mestrado, que é um mestrado em tecnologia, né? Direito, tecnologia, compliance, enfim, a gente criou uma norma sobre o uso da inteligência artificial, né? Que é uma norma que quem faz parte, docentes, discentes, estão na estrutura, eles estão vinculados a ela, né? Mas como toda norma, é um dever ser, né? E o dever ser, às vezes, ele é burlado, não é cumprido, enfim. O tema é amplo, né? A questão ali, nós temos sobre o desenvolvimento da tecnologia, que ele acaba sendo extremamente complexo, né? E a resolução ela vem para tentar limitar algumas utilizações até para fins éticos, né? A gente sabe, por exemplo, que software médico é muito mais bem desenvolvido do que o acesso que a gente teve hoje, que a gente tem hoje ao Gemini, ChatGPT e tal, porque hoje se você solicitar um diagnóstico para essas inteligências artificiais, em primeiro lugar elas vão te dar um aviso. Só que isso ainda não é uma trava de segurança, né? Porque elas vão te dar um aviso dizendo, eu não sou médico, não posso dar diagnóstico e tal, contudo, existe isso, né? E é a mesma coisa, eu até me lembro de uma das aulas que eu tive no mestrado, que a gente foi testar as possibilidades de fazer pirataria com inteligência artificial. E ela se negou na primeira oportunidade, né? Tipo, não, eu me nego a fazer qualquer pirataria e tal. Não, tudo bem, então, na época só existia o GPT, né? Tudo bem, então me diga quais sites eu não posso acessar para fazer pirataria. E ela entregava uma lista com os 10 melhores sites para não se fazer pirataria. Porque é um comando, né? E ele está ali para ser seguido, né? Exato. E até você inserir todas essas diretrizes, como vai funcionar, como vai não funcionar. Por exemplo, a gente sabe, se não me engano, a missão ônibus espacial Challenger, acho que foi de 73, alguma coisa assim, né? Foi um erro de código. Né? Que caiu, né? Que explodiu na decolagem. Aquilo foi um erro de código, né? Sem dúvida. Claro, nós estamos, todo mundo está dizendo, né? Estamos ainda engatinhando no âmbito da inteligência artificial. Né? E, claro, todas as áreas do conhecimento elas vão estar vinculadas. Né? A gente conversou com um grande amigo, o Giorgio Tomelin, semana passada no Ignotus,
E ele é presidente do Observatório da Democracia Constitucional da Presidência da República e tal, um cara bem interessante. Ele disse assim, a diferença não é se você vai usar ou se não você vai usar, é a diferença que se vai tomar o lugar humano ou não vai. Não vai tomar o humano, mas vão ter pessoas que vão saber usar isso e vão se destacar muito mais e que não vão saber usar e que vão ficar para trás. Essa é uma realidade que a gente tem que aceitar, né? Mas com as ressalvas, né, que tu bem colocaste. É exatamente isso que a gente percebe. Por exemplo, o mestrado também me oportunizou lecionar, né? Estou dando aula uma graduação em Direito. Legal. E a gente percebe o mau uso muito forte, entendeu? A gente acaba tendo uma compreensão melhor de como vai funcionar ou não algumas coisas pelo mau uso. Tanto é que esse semestre eu estou dando aula de prática. E eu falei para eles, gente, vocês vamos utilizar e tal, mas a primeira coisa, eu vou fazer uma aula só sobre IA para vocês. Porque não tem como escapar, né? Mas cedo ou mais tarde vai todo mundo adotar isso. Então é melhor que eles saibam usar do que saiam... Sem dúvida, esse é o caminho. Bom, William, muito obrigado pela participação. Nós estamos já encerrando o Disrupt, não temos tempo para mais nada, como sempre falamos. Quero te agradecer a excelente conversa que tivemos. E semana que vem temos mais um Disruptcast na CBN, às 16h30 de terça-feira, também no Spotify e no YouTube. Eu que agradeço o convite, foi uma honra estar aqui. Obrigado, abraço. Você ouviu na CBN Disrupt Podcast com Alexandre Barbosa e Alfredo Copete.